Na aula de hoje você vai entender um pouco mais da fisiologia cardíaca. Vou falar sobre o automatismo cardíaco, as válvulas atrioventriculares e semilunares. Também vou abordar um pouco sobre as bolhas cardíacas. Então vamos para o vídeo que tem muita informação bacana por aqui. Olha só que interessante, eu tenho aqui o coração. Observem bem essa imagem. Olha só que interessante. Eu tenho os átrios que estão na parte de cima e os ventrículos que estão na parte de baixo. Perfeito? Então, átrio e ventrículo. Lado esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Beleza? O sistema de condução do coração é um sistema elétrico que o próprio coração promove. O próprio coração promove esse sistema elétrico para que ele mesmo gere as suas contrações. É um sistema que a gente chama de sistema de automatismo cardíaco. Ou seja, o próprio coração determina a forma de batimento dele. Isso é fantástico. Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, em feira de ciências, a professora pegar um coração, né, de uma rã, colocar numa solução semelhante, tirar da rã, colocar numa solução com pH semelhante ao sangue e o coração continuar contraindo e relaxando fora do corpo. Por que acontece isso? Porque o próprio coração, ele promove isso. O próprio coração promove isso, que é esse sistema de condução do coração. Olha aqui, ó. Esse nó sinoatrial aqui é onde o impulso elétrico é gerado. Olha só que interessante, lá no átrio direito, bem próximo à veia cava superior. Esse nó sinoatrial, que também é chamado de marca-passo cardíaco fisiológico, o que ele faz? Ele manda imediatamente o impulso elétrico para o outro átrio. Ele manda daqui para cá. Para quê? Para que o átrio direito e o átrio esquerdo imediatamente se contraiam. Junto primeiro o impulso gerar a contração atrial, para depois gerar a contração ventricular. Porque átrio e ventrículo têm que trabalhar de forma antagônica. Então, o impulso gerado aqui no átrio direito, ele é distribuído para o átrio esquerdo, que é o que a gente chama de feixe interatrial ou feixe de Bowman, tá? Que é a distribuição desse impulso do lado direito para o lado esquerdo. Depois que esse tem que ser imediatamente enviado para o restante da musculatura do coração. E aí a gente tem o feixe internodal, que vão ser essas fibras aqui, ó, que vão levar esse impulso, ó, do nó sinoatrial para o nó atrioventricular. Tá vendo que tem uma outra concentração elétrica aqui? É o impulso que vai daqui para cá. Ou seja, é distribuído esse impulso para cá, fazendo com que o restante das fibras vão se contraindo após a contração lá de cima. E aí, o que esse nó atrioventricular vai fazer? Ele vai distribuir, através dos feixes de His, né, que são esses dois ramos aqui, tá? E através das fibras de Purkinje, a eletricidade, o impulso elétrico, para que todo o restante do miocárdio se contraia. Aqui, ó, feixe de His, localizado no septo interventricular, vai se ramificando para os dois ventrículos. Fibras de Purkinje, grandes fibras cardíacas de contração muito rápida, desde o nó atrioventricular, tá, para todas as regiões dos dois ventrículos. Então, ó, como acontece a contração do coração de cima para baixo, começando pela parte de cima do átrio e descendo até atingir a parte de baixo dos ventrículos, tá? Então, o nó sinoatrial gera o impulso
Esse impulso vai ser levado para o átrio esquerdo, transmitido para o nó atrioventricular e depois repassado para os ventrículos, tá? Então, a contração inicial vai ser no átrio e depois ela vai ser finalizada no ventrículo. Isso é o sistema de condução do coração, tá? E aí, aqui, ó, aqui tem um resuminho disso, né, do que acontece, exatamente o que eu falei, tá? Então tá bem explicadinho aí. E com isso, vai causando a abertura de válvulas cardíacas, que no coração nós temos dois grupos de válvulas. O que são as válvulas cardíacas? Essa imagem da direita aqui dá para a gente ver. São membranas que separam regiões do coração. Então, vejam bem, eu tenho aqui, por exemplo, a válvula tricúspide, que são membranas, são 3 membranas que ficam entre o átrio direito e o ventrículo direito. Eu tenho do lado esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, ou também chamada de bicúspide, que são 2 membranas. O que essas membranas fazem? Elas abrem para o sangue passar, de cima para baixo, e fecham para evitar o refluxo. Exatamente isso. Então, enquanto o átrio está se enchendo de sangue, ela está fechada. Quando o átrio contrair, ela se abre para o sangue descer. E depois ela se fecha para evitar o refluxo. Essas 2 válvulas são chamadas de válvulas atrioventriculares. Por quê? Porque elas estão entre átrio e ventrículo. Perfeito? Então, vamos ver aqui, ó. A válvula localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, chamada de válvula tricúspide. E a válvula que está localizado entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, chamada de bicúspide ou mitral. São as válvulas atrioventriculares. Certo? Esse é o primeiro conjunto de válvula que a gente tem. Isso é fundamental para evitar o refluxo, para evitar que o sangue retorne. O sangue ele tem que seguir um caminho único. Ele não pode voltar. A válvula, ela impede exatamente isso. Sopro cardíaco é causado por um prolapso de válvula mitral. Significa que essa válvula aqui, que está do lado esquerdo do coração, ela não está desempenhando o seu papel correto. Então, o que acontece? A gente ausculta um barulho diferente no coração, que é o que a gente chama de sopro cardíaco. Ou seja, ela não está funcionando de forma correta. O sangue está voltando e causando um turbilhonamento na nossa ausculta. Isso é o sopro cardíaco, quando essa válvula não funciona bem. Certo? Mas tem mais. Se a gente ver aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, saindo do ventrículo direito, eu tenho o vaso que leva sangue para o pulmão, né, que é chamado de tronco pulmonar. Bem no comecinho do tronco pulmonar, tem uma válvula chamada de válvula pulmonar. Beleza? E aqui, ó, saindo do ventrículo esquerdo, em direção à artéria aorta, tá vendo a artéria aorta aqui? Nós temos a válvula aórtica. Então, nós temos mais esses 2 conjuntos de válvulas aqui, que são as válvulas pulmonar e aórtica, que estão no início das artérias. Certo? Pulmonar, aórtica. Essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares. Então, nós temos 2 conjuntos de válvulas no coração. As atrioventriculares e as semilunares. Olha só que interessante. Quando as atrioventriculares estiverem abertas, as semilunares estarão fechadas. E vice-versa. Quando as semilunares abrirem, as atrioventriculares vão se fechar. É exatamente isso que o nosso coração faz para a passagem do sangue adiante. E é aí que o nosso
coração começa a fazer barulho. E esse som do batimento cardíaco, que é o tum-tá, 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 né? O batimento do nosso coração faz sons. É o que a gente chama de bulha cardíaca. Então, o que é bulha cardíaca? É o barulho, é o som do batimento cardíaco. E esse som se dá pelo fechamento dessas válvulas que eu estou falando. Então, nós temos basicamente no nosso corpo, de forma fisiológica, normal, natural, duas bulhas. A primeira bulha é quando se fecham simultaneamente as válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. Fechou. Pum. Beleza? É um som mais prolongado e grave. Tum. Beleza? Depois essa válvula se abre e o sangue passa. Aí quem é que vai fechar? As válvulas semilunares, que é a aórtica e pulmonar. Tá. É um som mais agudo e com uma duração menor. Então, tum, primeira bulha. Tá, segunda bulha. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Então, fechou a atrioventricular, primeira bulha. Fechou as semilunares, segunda bulha. Isso é um coração saudável. Se por acaso ouvir na ausculta um turbilhonamento, uma terceira bulha, uma quarta bulha, isso pode significar um mau funcionamento do coração. E isso exige uma investigação maior para saber o porquê que está gerando esse turbilhonamento, por que está gerando essa terceira bulha, até mesmo quarta bulha cardíaca. Tá? Pode acontecer de forma normal nas pessoas, a terceira e a quarta bulha? Sim, quando é criança. Quando o sistema cardiovascular ainda está em formação. Mas em adulto, é normal e é clássico apenas duas bulhas cardíacas, tá? Porque nós temos apenas dois conjuntos de válvulas, a atrioventricular e a semilunar. Por que é mais comum um problema na aórtica e na mitral? Porque o lado esquerdo é o lado da grande circulação. Então, por isso que o lado esquerdo geralmente é mais comprometido do que o lado direito. Por isso que o ventrículo esquerdo, em contato com a válvula aórtica e em contato com a válvula mitral, geralmente são as duas válvulas que têm mais propensão de ter algum tipo de deficiência. Olha só que interessante isso. Você pode romper a artéria aorta, ou você pode ter até mesmo, escutem bem, às vezes vocês nunca ouviram falar isso, você pode ter um infarto transmural. O que seria um infarto transmural? É quando a pressão é tão grande, mas a artéria não se rompe. O que se rompe é o coração da pessoa. Então imagina só, o seu ventrículo esquerdo, a pressão está tão grande no ventrículo esquerdo que o próprio miocárdio não suporta essa pressão gigantesca. E o que acontece? O próprio miocárdio se rompe. E aí o sangue extravasa pelo próprio músculo cardíaco. Assustador isso, mas pode acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, o homem, vamos falar do homem. O homem, geralmente, ele morre de duas coisas. Ou de forma violenta, ou por doença relacionada ao coração. Porque o homem não tem a proteção que o estrógeno dá à mulher. O estrógeno, isso é válido para quando a pessoa não entrou na menopausa. Entrou na menopausa, a pessoa perde essa proteção. Então, o estrógeno, ele protege o endotélio vascular, que é o hormônio sexual feminino, né? O estrógeno
protege a parte interna do vaso, evitando a aderência de gordura no interior dos vasos. O homem não tem esse tipo de proteção. Então, por isso que é muito mais comum o homem ter doença cardíaca do que a mulher. E geralmente, quando o homem tem uma doença cardíaca, é fatal. Então, a mulher tem essa proteção até a menopausa. Depois da menopausa, aí fica tete a tete, homem e mulher. E, geralmente, para evitar esse tipo de problema, muitas mulheres acabam fazendo reposição hormonal, né? De forma sintética, vão controlando o nível do estrogênio no seu corpo. O que é uma faca de dois gumes também, que pode ser benéfico e maléfico. E aí, quem é que vai determinar se vale a pena ou não a reposição hormonal? Geralmente é o médico dessa pessoa, é o ginecologista, tá? Ou até mesmo o geriatra. O médico é que vai avaliar a questão do benefício e do malefício. É válido ou não vale a pena para essa pessoa? Então, por isso que, na maioria das vezes, hoje em dia, é preferível não fazer o tratamento hormonal pós-menopausa, porque os malefícios acabam sendo piores que os benefícios. Então, assim, quem tem propriedade para falar disso, o que é melhor ou não, é exatamente o seu médico. Por isso que você tem que ter sempre o quê? Um médico seu, que conhece todo o seu histórico. Por isso que é muito ruim você ficar trocando de médico, porque você troca de médico e esse médico acaba não sabendo o seu histórico. E o histórico, ele é muito importante. Até mesmo a árvore genealógica é muito importante. Você já teve exemplo, por exemplo, de pessoas na sua família com doenças relacionadas ao coração, a câncer? Então, tudo isso é levado em consideração pelo médico na decisão de fazer ou não uma reposição hormonal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que respondo a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.